Olá, pessoal. Voltando aqui rapidinho para um adendo à nossa aula sobre a teoria do poder constituinte. Faltou a gente dizer na primeira parte sobre a natureza do poder constituinte, em especial o poder constituinte originário. Seria o poder constituinte originário um poder de fato? Ou seja, ele surge, se manifesta e é exercido por questões históricas, sociológicas, religiosas ou fatos sociais? Ou seria o poder constituinte, em especial o originário, um poder de direito, um poder jurídico, que decorre da aplicação de uma norma jurídica precedente, né? E essa compreensão, esse estudo, essa análise da natureza do poder constituinte, se seria um poder de fato ou um poder de direito, um poder jurídico, influencia naquela visão sobre os limites, ou, melhor dizendo, sobre ser ilimitado o poder constituinte originário. Então vamos lá. Nós temos na visão clássica, né, os autores clássicos do poder constituinte, oriundos lá desde o Iluminismo, que o poder constituinte originário seria um poder de direito. Por quê? Porque havia a crença na teoria do poder, na teoria do direito natural, né? Então, a perspectiva jusnaturalista. Ora, em havendo um direito natural, o direito natural ele seria eterno, imutável e ahistórico, ou seja, o direito natural não é criação humana, ele não é um direito positivo, ele pode no seu conteúdo ser positivado, ou seja, as normas de direito natural, os princípios do direito natural podem ser colocados dentro da lei criada pelo homem, né, desde a sua Constituição. E seria o direito natural que prescreveria, por exemplo, que cada povo tem sua autonomia, sua soberania, de poder constituir no seu território, né, as suas normas, o seu direito e, portanto, a sua Constituição. Algo que vem lá desde a visão dos autores contratualistas, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dentre outros, Montesquieu, que já falavam sobre a origem contratual, né, o pacto social ou o contrato social que os seres humanos, no exercício da sua razão, né, seria a essência do ser humano, ser um ser racional, diferente de outros seres, né, se reuniriam em uma espécie de assembleia para pactuar o tipo de sociedade que queriam, para poder sair do chamado estado de natureza e criar e viver no estado civilizado, o estado civil. Tá? Então, esse contrato social seria essa forma de migrarmos enquanto seres humanos de um estado bruto de natureza para um estado civilizado. Tá? Então, trazendo essa ideia para a teoria do poder constituinte, quando se exerce o poder constituinte originário para se criar uma nova Constituição, né, um novo ordenamento jurídico, isso estaria sendo feito à luz do direito natural. Em sendo assim, estaria sendo aplicado o direito natural. E desta forma, o poder constituinte originário seria um poder de direito, calcado no direito natural. Bom, surgindo as teses juspositivistas, né, principalmente a partir do século XIX, final do século XVIII, né, século XIX para o século XX, melhor dizendo, as teses juspositivistas vão afastar a existência de um direito natural, né, e vão apostar na ideia de que direito é sempre o direito positivo, o direito positivado, o direito feito pelo Estado, criado pelos homens. Então, os homens criam o Estado, né, a partir da criação da sua sociedade, e aí o Estado, via soberania popular, eleições, representatividade, seja o que for, cria o direito. Tá? Então, o direito seria fruto do Estado, e não de uma divindade ou de uma racionalidade abstrata ou coisa que o seja, como pensavam os jusnaturalistas, ou como pensam os jusnaturalistas, ok?
Em sendo assim, o poder constituinte originário ele é anterior ao Estado, porque é ele que funda o Estado a partir do momento em que o poder constituinte originário cria uma nova Constituição e essa Constituição é que cria o Estado e, portanto, o ordenamento jurídico. Ora, nessa linha temporal de raciocínio, segundo a visão juspositivista, o poder constituinte originário seria um poder político ou um poder de fato, tá? Então as pessoas, no uso da sua razão política, ideológica, baseado na sua história, nos seus valores enquanto povo, sua ética, sua moralidade, os seus valores supremos tidos como mais importantes. Por exemplo, rasteiramente falando, se um povo, uma determinada sociedade aposta no valor da democracia, isso vai ser reproduzido no exercício do poder constituinte originário e colocado esse valor transformado em norma jurídico-constitucional, em um princípio constitucional, no texto da nova Constituição, adotando esse valor democrático que agora é transformado em norma jurídica, ok? Então, para o juspositivista, o poder constituinte originário, por ser anterior ao Estado, anterior à Constituição, anterior ao próprio direito positivo, ele seria um poder de fato, ok? A visão moderna do poder constituinte, seguida pela visão contemporânea, que segue um pouco nessa linha também, já vai pensar um pouco diferente. Vai dizer o seguinte, ora, na verdade, o poder constituinte originário ele vai ser híbrido, ele vai ser tanto um poder de fato quanto também um poder jurídico. Por quê? Porque, principalmente a partir da ereção do Estado moderno, o chamado Estado Democrático de Direito, né, na esteira lá do iluminismo, dos contratualistas, da ciência moderna, etc., a gente pode perceber que o exercício do poder constituinte originário ele se dá num determinado momento histórico, real, fático, né? E ele vai sofrer, sim, influências das questões religiosas do determinado povo, dos seus valores tidos como valores supremos ou mais importantes, valores éticos, morais, repito, religiosos, né, sociológicos, tradições, cultura. Isso tudo vai influenciar, sim, o exercício do poder constituinte originário e vai desaguar e vai ser transformado em norma jurídico-constitucional quando da publicação do novo texto constitucional, ok? Mas o poder constituinte originário, segundo essa vertente, também sofre influências jurídicas. Ora, do seu próprio país, um exemplo bastante contundente disso é a própria Constituição Brasileira de 88. Como é que se movimentou o exercício do poder constituinte originário? Ora, em 1984, para usar datas históricas e eventos mais específicos para simplificar o raciocínio, em 1984 a gente teve o movimento das diretas já. Então o povo foi às ruas, clamando pelo fim da ditadura, né, para a criação de um novo ordenamento jurídico, uma nova Constituição, uma democracia, a redemocratização do país, etc. Em 1986, o então presidente da República, José Sarney, ele encaminha ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional à Constituição anterior, né, criando uma comissão de notáveis, que seriam pessoas juristas, constitucionalistas, né, expoentes, dentre outras personalidades também políticas e tudo mais, para poderem fazer estudos sobre como se fazer uma boa nova Constituição, rompendo-se definitivamente com o modelo anterior da ditadura e estabelecendo-se agora um modelo democrático, né? Após essa comissão de notáveis apresentar lá seus estudos, seus pareceres, suas opiniões, né, influenciados pela teoria do direito mundo afora, né, tendo como base não só a tradição jurídica brasileira, mas também o direito comparado, né, elementos do direito alemão, do direito francês, do direito norte-americano, do direito inglês, etc. e tal, as teorias que seriam as mais contemporâneas, as mais importantes da época, que influenciaram a criação da nova Constituição, e depois o Congresso Nacional, por meio dessa emenda, da emenda constitucional, se não me engano, número 28 ou 26, algo assim, tá? Depois a gente pode conferir aí no Google, né? Só para fechar essa data certinho. A José Sarney, então presidente, apresenta essa emenda constitucional convertendo o Congresso Nacional, que era um poder constituído pela Constituição anterior, com deputados e senadores,
e esses deputados e senadores foram convertidos por meio de uma emenda constitucional em Congresso Nacional Constituinte, em Assembleia Nacional Constituinte, que produziu o texto da nova Constituição e, ao final, promulgou a Constituição de 88. Ora, dessa forma a gente percebe que tanta influência de tradições, de valores, como também de direito comparado, né? O direito e conceitos jurídicos, doutrina jurídica e experiências jurídicas de outros países, quanto também o exercício do direito interno, o ordenamento jurídico interno, através da Constituição anterior, que permitiu com que o presidente da República da época apresentasse um projeto de emenda constitucional que foi aprovado pelo Congresso Nacional da época, tudo poder constituído, né? Então, obedecendo-se ou tendo-se como lastro esse ordenamento jurídico anterior, converteu-se o Congresso Nacional em Assembleia Constituinte, que produziu a nova Constituição, né? Então a gente teve sim influência do direito pregresso na formação da nova Constituição e no exercício do poder constituinte originário, que culminou na atual Constituição de 88. Além disso, o direito internacional. Ora, o Brasil ele é, desde sempre, signatário, né, membro da ONU, da Organização das Nações Unidas, e signatário de uma infinidade de tratados internacionais dos mais variados conteúdos, em especial tratados internacionais de direitos humanos. E, em especial, para título de exemplificação aqui do que a gente está tratando, a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, que o Brasil é signatário desde então. E se a gente verificar, né, a nossa Constituição, o texto da Constituição de 88, para ficar bem simples, lá no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, no artigo 6º também, daí para frente, mas em especial o artigo 5º, a gente vai ver que é quase que uma transcrição. Claro, é colocado em palavras próprias, vamos dizer assim, mas basicamente todo o conteúdo de direitos humanos, ou pelo menos o título como mais importante, presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi trazido para o texto da Constituição de 88, mostrando claramente a influência do direito internacional anterior à própria Constituição de 88, anterior ao próprio exercício do poder constituinte originário naquela época, ok? Então, podemos dizer com mais tranquilidade que se na visão clássica o poder constituinte transitava entre essas duas estruturas, né, os defensores do direito natural afirmavam que o poder constituinte, obedecendo o direito natural, era um poder jurídico. Os defensores do positivismo jurídico, que negavam a existência do direito natural, vão dizer que não existia nenhum direito anterior ao exercício do poder constituinte originário, que seria inicial e incondicionado, e que, portanto, ele seria o poder constituinte originário seria um poder de fato, beleza? Fatos políticos, sociológicos, religiosos, morais, etc., mas não de direito, ok? Mas a partir da visão moderna e com a visão contemporânea, a gente chega e pode sim chegar à conclusão de que, na verdade, o poder constituinte originário é um poder híbrido. Ele tanto sofre, é a dialética, né? A dialética. Ele tanto sofre, sim, e é fruto, sim, das influências da realidade fática objetiva de uma determinada sociedade, de um determinado povo, suas crenças, seus desejos, suas ideologias, a história, as tradições, os valores tidos como supremos daquela sociedade, que vão desaguar na nova Constituição, transformando esses fatos em direito constitucional, em norma jurídico-constitucional, tanto quanto também o poder constituinte originário sofre, sim, influência dos direitos humanos internacionais e, no caso do Brasil, até mesmo da própria ordem jurídica anterior, porque foi uma emenda constitucional à Constituição anterior que formalizou juridicamente, né, o exercício do poder constituinte originário, né, transformando, por exemplo, o Congresso Nacional em Assembleia Constituinte, que elaborou o texto da nova Constituição e, ao final, a promulgou. E a gente tem, então, uma Constituição aí, federal de 1988, que sofre essas influências tanto de fato quanto de direito. Tá? Então, segundo a visão moderna e a visão contemporânea, o poder constituinte originário é um poder híbrido, tanto de fato quanto de direito. Tá? Quanto ao poder constituinte derivado, seja o de reforma, seja o decorrente,
a gente já pode afirmar com mais tranquilidade que ele é essencialmente um poder de direito, um poder jurídico. Por quê? Porque previsto e decorrente da própria Constituição, a norma jurídica superior, né, que normatiza em seu texto como se dará o exercício do poder constituinte derivado, tanto de reforma quanto decorrente. Então, por conta disso, o poder derivado decorrente, o poder derivado de reforma, seriam poderes jurídicos baseados na própria Constituição já promulgada enquanto norma jurídica superior. Ok? Então, se a gente for adotar o pensamento da visão clássica, a gente tem que fazer essa distinção. Né? A doutrina do direito natural vai dizer que o poder constituinte originário é um poder de direito porque é exercido baseando-se nas normas e princípios né, lá do direito natural. Já o pessoal que aposta no juspositivismo clássico vão afirmar, né, esses doutrinadores, esses juristas, que o direito natural na verdade não existe e que, portanto, o poder constituinte originário está antes da própria Constituição, antes da configuração do Estado, antes da configuração do próprio direito daquele Estado, do ordenamento jurídico. Portanto, não teria outra forma de se pensar a não ser que o poder constituinte originário seria um poder de fato e não um poder jurídico. Beleza? Mas, avançando para as teorias modernas e contemporâneas, a gente percebe que, na verdade, há uma dialética permanente entre fato e direito, ou seja, entre o ser, o plano fático, e o dever ser, o plano jurídico. Tá? E, portanto, o poder constituinte originário seria, na verdade, um poder de natureza híbrida. Ele seria tanto um poder de fato quanto um poder de direito. Ok, pessoal? Então, a gente fica atento aí às provas, prova de concurso, a nossa prova, né? Conforme a Constituição aborde essa questão, né? A questão deve deixar de forma clara, né, o direcionamento se estaríamos adotando a visão clássica ou a visão mais moderna ou contemporânea sobre a questão da natureza do poder constituinte, em especial o poder constituinte originário, porque, como a gente já viu, depois da Constituição já estabelecida, do ordenamento jurídico estatal já positivado, já efetivado, então o exercício do poder constituinte derivado tanto de reforma quanto decorrente, né, derivam da própria Constituição, do próprio ordenamento jurídico constitucional e, portanto, estes sim seriam considerados como poderes de natureza jurídica. Então é isso, está feito aí o nosso adendo. Então agora a aula ficou bem completinha. Um abraço e até a próxima.